Olá, muito boa tarde, meus amigos do Futuros Missionários, tudo bem? Estamos de volta com mais uma entrevista espetacular para vocês, hoje excepcionalmente às 17 horas, porque às 18, tanto eu quanto meu amigo que vai ser entrevistado, ele tem compromisso, né? Mas vai ser maravilhoso do mesmo jeito. Como vocês estão? Estão bem? Então, nossa última entrevista foi um sucesso, ela foi compartilhada várias vezes, tivemos várias experiências maravilhosas com a entrevista com o Ramiro. E eu quero convidar vocês a acessar as entrevistas lá no IGTV, compartilhar com seus amigos, convidar os amigos para curtir nossa página, para poder nos seguir e compartilhar, para que nós possamos ter relevância. Também quero agradecer, na verdade, o pessoal da Rádio Estúdio FM, todos os seus outros canais que têm apoiado, compartilhado, têm repostado a nossa entrevista lá nos seus canais e também tem sido um sucesso as nossas entrevistas lá com o pessoal da Rede Estúdio FM. Eu estou só aguardando aqui o Romilson, que é o nosso entrevistado de hoje, entrar para a gente poder começar, tá bom? E pessoal, para quem não sabe, né, a gente começou a fazer essas entrevistas no início da pandemia. Na verdade, eu comecei, Danilo França, ou Helder França, né, por força do chamado. O Romilson já entrou e já vai aparecer na tela pra gente. E hoje é a 26ª entrevista, que me dá maior orgulho, que eu fico super feliz de ter conversado com tantos missionários retornados poderosos, maravilhosos, que me ajudam muito na minha vida com suas experiências. Eu vou colocar o Romilson aqui para a gente poder começar a entrevista, tá? Achei que tinha colocado, mas não consegui. Vamos aguardar o Romilson entrar. Romilson, você precisa aceitar aí para poder entrar, hein? Pessoal, vocês não têm ideia do trabalho que dá para fazer, preparar essas entrevistas aí durante a semana. Olá, Romilson. Oi, Danilo, tudo bem? E aí, meu amigo, boa tarde. Boa tarde. Como é que estão as Tentando botar. coisas? Tudo certo, tudo Tudo certo. certo? Vou Tá chamar o animado? telefone aqui. Sim, com certeza. O Romilson me questionou ainda há pouco do porquê o Instagram só pode fazer entrevistas ao vivo, né? Só pode fazer lives pelo celular. Não tenho ideia. É uma boa pergunta. Eu acredito que seja porque o Instagram ele foi um aplicativo, né? Um programa criado exclusivamente para celular e posteriormente houve uma demanda para desktop e eles até atenderam essa demanda, mas os recursos são ah, bem menos, né? No celular temos plenos recursos do Instagram. Conseguiu se estabilizar aí? Estou tentando aqui posicionar. Quase, tá quase. Tá quase? Acho que foi. Legal, Romilson. Muito bom. Obrigado por ter aceitado o convite para participar das entrevistas. Você não Nada, tem ideia prazer. de quantos missionários maravilhosos, né, ex-missionários maravilhosos, missionários retornados, que são espetaculares, têm experiências incríveis, mas recusam as entrevistas, né, têm vergonha ou têm medo de falar assim, de improviso, digamos assim, né? Então, muito Aham. obrigado por ter aceitado. Nada, tá, é uma satisfação poder estar aí com você. Uma coisa eu sei, falar nunca foi uma dificuldade para você, né? Ah, você nem imagina o quanto é difícil para mim. É nada, rapaz. Ó, a gente Mas a vai gente falar mais vai, sobre isso lógico, né? na, É nós vamos porque falar nem mais sempre sobre isso na parece, entrevista. Oi? nem sempre parece, né? Mas é uma das coisas que eu luto sempre, né? E é uma das coisas que eu falo para algumas pessoas, que eu tenho dificuldade sim de me expressar, mas eu acredito que eu posso conseguir fazer, alcançar um nível melhor em relação a isso. E um dos caminhos é encarar os desafios.
É verdade. Como eu tô Encarar o fazendo seu hoje. Tudo bem. Ah, eu ia falar uma coisa, esqueci. Você me interrompeu. Desculpa. Não, não tem problema. Assim, lembrei. Porque assim, você foi criado na feira. E na feira não pode ter Sim. vergonha, né? Não, exatamente, exatamente. Então foi uma luta Não tem constante, vergonha, não né? vende. Sem dúvida. E não é só falar, tem que saber falar. Foi Exatamente. aprendendo, foi aprendendo. Verdade, Ferro e legal. fogo. Isso mesmo. Eu preparei aqui, Romilson, um pequeno currículo seu, com a sua ajuda, claro, e vou te apresentar para todo mundo, porque muita gente não te conhece, claro, né? Ok, Aí, se eu falar alguma coisa errada ou exagerar em alguma coisa, você me avisa, tá bom? tudo bem. Ok. Então vamos lá. O Romilson Pinto Torres, ele tem 37 anos, apesar dessa carinha de 28. Nasceu e mora em São João de Meriti, Rio de Janeiro, que também é a cidade onde eu moro. Ele é casado com a Érica, eles são pais da Eva, de 5 anos. Ele é membro da igreja desde os 13 anos, está correto, bispo? Desde os 12. É, quase Desde aí, quase 13. 12, 13 anos, né? Legal. Serviu como missionário de tempo integral na Missão Brasil Maceió, de 2003 a 2005. Atualmente ele é bispo da ala Jardim Metrópole, aqui em São João de Meriti. Mas ele já foi presidente da Organização dos Rapazes da ala, líder da missão da ala, LMA, né, o antigo LMA, conselheiro na presidência do Quórum de Eldres e membro do Sumo Conselho, secretário do Bispado da ala e conselheiro no Bispado. Gosta de jogar futebol, de fazer jiu-jitsu e jogar videogames. Seu pai era feirante e o ensinou desde cedo a arte de se comunicar. Não significa que é fácil, né? É verdade, é verdade. Ele é dono da Romani, loja de ferramentas e máquinas vendendo seus produtos pela internet para todo o Brasil. Errei alguma coisa? Só ainda não é para todo o Brasil, mas se tudo Ah, correr bem, mas para se muitos tudo correr lugares bem, fora de São João de pode Meriti, com certeza, né? ir. Para o Rio a gente consegue, podemos estender, atender, né, a alguns lugares que mais distantes do Rio de Janeiro. Mas fora ainda não, mas é um sonho. Tá certo. E da onde surgiu esse nome da loja, da sua empresa, a Romani? Então, meu pai, a gente, na época ele era feirante, né? Ele vendia desempenadeiras, né? É uma ferramenta para quem faz embolso, que fala assim embolso aqui no Rio, né? Ou reboco em alguns Reboco. lugares, reboco fora do Rio, e ela desempena essa marcha do reboco, do embolso, né? Ela dá uma... faz a superfície ficar plana, né? Sim. E ele teve a ideia de fabricar essas empenadeiras de madeira. E ele queria botar o nome e ele botou JR Romani, né? Que era Joilson, Romilson e Romani. Joilson, Joilson meu é seu irmão, irmão. isso, e Romani é minha mãe. E esse nome ficou, né? Ganhou força e tal. Quando a gente abriu a loja em 2013, era JR Romani. Só que as pessoas não mencionavam J nem o R e não falavam Romani. Então eles falavam Romani. E eu optei por seguir, né? O que as pessoas estavam, como as pessoas estavam lendo e entendendo. E hoje a loja é Romani, não Romani, como minha mãe se chamava. Mas optamos por isso para que não fosse um entrave, né? Para o pessoal falar o nome, já que eles acostumaram com o nome daquela forma, com a sílaba tônica, né? Na primeira sílaba e não na última com o acento. Enfim, virou Romani por isso. Mas é em homenagem à minha mãe. Legal, eu acredito que é uma homenagem muito boa. Sim, legal. Fico Muito feliz bom. Como de você. ser lembrada pelo nome. E assim, é um nome marcante. Quando você escuta, você lembra, e é diferente, né? Se destaca dentre os outros. Muito bom, parabéns. Certo, certo. Isso é uma das técnicas da estratégia do Oceano Azul. Quem não leu esse livro ainda, recomendo, um livro espetacular sobre como se destacar no mundo dos negócios. E um deles é ter uma marca que seja reconhecida facilmente, né? Que seja facilmente lembrada. Sim, sim, interessante isso. Muito bom. Romilson, conta pra gente como você conheceu a igreja.
Bom, meu tio, né, conheceu a igreja, meu tio Marcílio, meu avô, conheceu a igreja em 1986 e foram batizados em 1987. Ele era um senhorzinho, né, já tinha em torno de, creio que uns quase 70 anos, Seu avô, né? meu avô, e meu tio tinha em torno de 40 anos, se não me engano. E eles eram, depois que conheceram a igreja, meu avô mudou alguns hábitos, meu tio também. E como a dificuldade financeira era grande, eles iam a pé. Né? Eu não sei quantos quilômetros tem da nossa cidade aqui, porque não tinha igreja Mais ou menos 7 quilômetros. aqui na cidade. É uns 7 quilômetros, né? Então eles iam a pé todo domingo para a igreja e voltavam a pé. E em 95, uma dupla de missionários achou interessante, né, a família e via que tinha muitos membros na família lá, na casa do meu avô. E ensinaram a minha tia e minha prima, e foram batizados em 1995. E eles perguntaram se tinha alguém, né, se eles conheciam alguém que queriam, Essa eles pergunta poderiam é ensinar o clássica, né? evangelho. E minha tia, isso aí. E minha tia indicou a gente. Aí meu irmão foi batizado em 31 de dezembro de 1995 e eu no dia 3 de março de 1996. Muito bom, muito bom. Passou, teve a Resumidamente, oportunidade de passar a adolescência na igreja, né? Que é muito importante. sim, para mim foi uma. Eu sempre falo, né? Quem convive comigo sabe que a igreja foi uma benção para minha vida, né? Uma benção na juventude. Eu tenho muita gratidão a Deus por ele ter permitido eu conhecer o Evangelho nessa cidade e por minha mãe e meu pai terem entendimento, apesar de não serem membros da igreja, não terem aceitado ser batizados, né? Eles terem entendimento que era importante que nós fôssemos para a igreja, eles nos incentivavam a ir. E entendiam que isso ajudaria, né? Ajudaria eles mesmos na educação da gente. E isso foi uma benção, foi muito bom. Eu tenho gratidão aos meus pais por terem não só permitido, mas me incentivado. Obviamente, a Deus, né, por ter mandado os missionários aqui através da minha tia. Muito bom, obrigado, Rubens, por ter compartilhado. Agora uma pergunta de curiosidade apenas, tá? Lutar Tudo bem. jiu-jitsu ajuda você a manter os rapazes e as moças na linha? Se fosse assim, seria muito fácil, né? É verdade. Era só não faltar nenhuma aula de jiu-jitsu. É verdade. Para não fugir durante a aula, né? Mas não nesse aspecto, mas me ajudou a entender alguns processos, né? E me fortaleceu algum entendimento que eu já tinha de como lidar com o ser humano. O jiu-jitsu traz isso também, né? Isso foi bom para mim. Até para a liderança na igreja, tanto com os jovens, para os jovens quanto para os adultos. Isso trouxe sim, acrescentou. Né? Que bom, que bom. Eu estou perguntando isso porque se você não fazia, agora é uma ideia. Se você não segurar os meus rapazes, a tendência deles fugirem é grande. E como você conheceu a Érica, Bispo? A Érica, a Érica a gente conheceu, eu conheci ela na igreja, ela foi batizada no ano 2000, 2001, se eu não me engano. A gente se conheceu na igreja e eu lembro que a Érica foi a resposta de uma oração minha, né? Eu lembro que eu orei a Deus, isso eu lembro muito claramente. Isso eu não tenho. Apesar de eu ter uma das minhas deficiências, o esquecimento, tenho que melhorar muito nisso, mas nisso, em alguns pontos da minha vida, eu lembro claramente, eu lembro dessa oração, que eu queria encontrar alguém que era da igreja, que queria cumprir com os mandamentos, e que fosse bonita. Então o Senhor respondeu fielmente minhas orações. Foi 100%. 100%, foi muito bom. E aconteceu, a gente se conheceu e depois de um tempo eu percebi que ela era a pessoa que Deus estava ali me mostrando, ó, dando sinal. E foi assim. Valoriza, valoriza. É isso aí. Muito bom. E é interessante que vocês começaram a namorar bem cedo, né? Passaram praticamente aí a adolescência juntos. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? E ela te esperou voltar da missão para que vocês pudessem casar, seguindo todos os padrões e as regras direitinho, né? Não, a gente não passou adolescência, não foi, não, porque eu já tinha 18 anos, 19 anos na época, né? Ah, você era mais velho já, entendi. Eu era mais velho, Eu esqueço e dessa assim, nós, diferença de idade. nós namoramos por 6 meses antes da missão, antes da missão.
Aí ela, na verdade, assim, nós começamos a namorar de verdade, né? Foi quando eu voltei da missão. Ela tinha 18 anos. Né? E foi, Entendi. na verdade, foi muito rápido. Eu já estava indo para a maioridade. Já na maioridade, ela estava ali na metade da época das moças, né? E quando eu voltei, ela já estava na Sociedade de Socorro. Ah, bacana, porque apesar de não ter ainda muitas raízes, ela ainda esperou você e vocês puderam Sim, hoje formar essa família linda, né? sim, foi legal. Foi legal. Foi muito bom. Isso é uma coisa interessante que as pessoas de fora da igreja não entendem, mas sempre que a gente conta histórias assim, né, de casais que um esperou o outro, todo mundo gosta e acha bem romântico essa coisa, né? É verdade, é verdade. Alguns só para contrapor, né? Eu já ouvi pessoas falando para ela assim: ah, você nem curtiu a sua juventude, nem namorou muito. Mas a gente não tem essa perspectiva, né? Exatamente. Não é uma coisa que é ensinada pela igreja, a gente não, na verdade, a gente sonha em um casamento eterno. Então, se a gente sonha em um casamento eterno, a gente procura no namoro, já é uma procura por alguém com quem você quer ficar, quer se selar no tempo, né? Então, a Érica, apesar de ela ter ouvido isso, ela não pensa como dizem. Legal. Eu quero só fazer um intervalo aqui rapidinho para agradecer o pessoal que já está assistindo com a gente, que entrou aí, o Paulo, a Gleice, a Rosa, a Thaís, né, a Vanessa. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Vamos lá. E desde que você se batizou com 12, 13 anos, você sempre quis ir para a missão, bispo? Não, não. Na verdade, tinha muito temor de profissão, né? Era uma maturidade, né? Era uma imaturidade. Sempre tive muito temor e isso não era uma coisa que eu queria mesmo. Assim, eu não falava que não queria, porque tinha aquele, né? A preocupação das pessoas tentarem me repreender, mas eu não queria, não queria, mas não queria por rebeldia, não. Era medo. Era só medo. Depois eu comecei a temer a quem deveria temer. Aí pronto, aí eu quis permissão. Né? Mas eu tinha só medo mesmo. Era medo por não conhecer, por imaturidade, simplesmente. Interessante, né? E assim como você, muitos jovens têm medo. Medo de diversas Sim, coisas diferentes, né? Cada um tem a sua dificuldade, sua fraqueza, sim, mas muitas pessoas têm medo. E o que você falou foi absolutamente correto. O dia que você descobriu que você tinha que ter medo do que realmente você tinha que ter medo, aí você certo. venceu os outros medos e foi para a missão, seguiu adiante, Sim. né? Teve um fator que mudou tudo, né? Um momento. Eu sempre tive boas experiências com a igreja, né? Sempre tive esses momentos em que eu sentia que era o correto, que era a igreja de Jesus Cristo, que o livro de Mórmon era verdadeiro. Tinha, mas eu não sabia disso, mas eu precisava de uma experiência transformadora. Eu ainda não tinha passado por essa experiência transformadora. Então, com 17 anos, e é uma das coisas que, mais uma vez, que eu falo, que eu lembro claramente, foram momentos espirituais, né, que marcaram minha alma, né, me marcaram. Então, não, eu tenho detalhes disso, né. Eu estava lendo o livro de Mórmon, sozinho, né, que era uma das coisas que eu sempre quis fazer, assim, por mim mesmo, né. Parece que quando eu startei para fazer, de forma correta, né? O jovem lê, tem muitos jovens que leem, óbvio, né? Eu ainda não tinha, apesar de ter lido ele já outras vezes, né, até essa época, eu não tinha tido aquela experiência transformadora. Então, eu estava no quarto, lendo, não lembro qual escritura, qual passagem, qual parte do jovem estava lendo, mas eu tive um sentimento difícil de descrever, mas fácil de entender de onde vinha, que vinha de Deus. E aquilo ali, daquele momento em diante, foi quando eu desejei ir para a missão, né? Desejei de coração mesmo, eu sabia porque eu queria ir, mas eu tive aquela experiência transformadora, aquele momento transformador. Vieram muitos outros depois, mas eu precisava desse para fazer o que o Senhor queria, desejar fazer o que o Senhor queria de coração. Dali foi maravilhoso, as minhas experiências daquele momento em diante foram transformadoras, né? A partir dessa. Muito bom, obrigado por compartilhar, bispo. E é interessante que é uma coisa que todos nós
todo ser humano, se quiser, pode buscar que vai encontrar esse momento especial onde o Senhor se Isso. comunica de tal maneira com você que, como você mesmo disse, é difícil de explicar, mas fácil de sentir e fácil de reconhecer de onde provém aquele sentimento. E aí isso muda tudo. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu entrei para a igreja. Quando eu senti que a igreja era verdadeira, que a minha resposta de questionamento foi respondida, não da maneira que eu imaginava, mas de uma maneira em que o Senhor sabia que eu iria reconhecer, tudo mudou, nada mais para trás importou. A questão dali para frente era seguir e ser obediente. Muito bom. Mesmo que eu não Sim. entendesse tudo, né? Mesmo que eu não Isso, entendesse tudo que estava sendo me apresentado. isso, exatamente essa era a sensação, né? Era o desejo, exatamente. Percebe que Deus age da mesma forma, né? Se for Ele pedir para tem um todo modus mundo operandi. descrever isso, descrever como foi sua experiência, vai descrever muito semelhante ao que nós estamos falando, de um desejo muito grande de fazer o que é certo e seguir aqueles sentimentos que foram deixados no coração. Verdade, muito bom, obrigado. E, Bispo, queria que você compartilhasse com a gente como é que foi o seu período no CTM, tá bom? Também falar sobre a questão da sua mãe, antes de você ir para a missão, né? Que ela já tinha falecido, e de como Uhum. seu pai reagiu quando você decidiu que ia para a missão. Então eu Então eu fiz a vou. pergunta na ordem inversa, né? Não, Você vai falar primeiro do que era sem antes, para depois problema. falar do CTM. Então, com 16 anos, minha mãe faleceu. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe faleceu. Foi um período duro, né? Como quem já passou por isso sabe, é um período duro. Então, meu irmão, minha mãe trabalhava com meu pai na feira, né? Então, meu pai perdeu a companheira dele de vida. E minha mãe e meu pai eram muito juntos, né? Não faziam nada sozinhos, até para sair para qualquer lugar perto. Gostavam de ir juntos. Então, ele ficou muito sozinho e ele não confiava em mais ninguém. Meu irmão, ele seguiu os planos dele, tinha planos para a vida dele, e ele já era maior de idade, né? E ele foi morar em outro lugar, e eu e meu pai ficamos aqui. Então meu pai, ele disse, né, eu não o condeno por isso, mas ele falou que eu tinha que ajudar ele não tinha ninguém. Só que as feiras, né, uma delas, a mais importante, é no domingo. E temos as reuniões de domingo. Então eu não consegui ter forças, né, para dizer não naquele momento. Então eu fiquei 2 anos trabalhando com meu pai na feira. Então 2 anos que eu não ia para a igreja domingo. Porém, para todas as outras atividades eu ia para o mutual, ia para seminário, né? E qualquer outra que não fosse no horário das feiras. Eu conseguia ir. Então me mantive assim por esses 2 anos. Então eu me considero que eu estava ativo, né, no Evangelho, apesar de muitos anos sem tomar o sacramento. Até que um momento, né, junto com aquela força que eu recebi daquela experiência com o livro de Mormon, 17 anos, eu falei com meu pai que eu tinha que ir para a missão, né? E que eu não poderia continuar na feira. Eu já tinha 18 anos nessa época. Eu não tinha como continuar na feira, que eu precisava frequentar a igreja nos domingos para me preparar para ir para a missão. Aí você perguntou sobre o período do CTM, né? Sim, aí, Foi isso? vamos, peraí, não precisa chegar no CTM ainda. Você disse para Outra ele que tinha coisa. missão, que tinha que voltar para a igreja, e aí como ele reagiu? Ah, sim, é isso. Ele negou. Né? Ele não me proibiu, né? Não falou assim, você está proibido de ir. Ele não falou isso. Ele falou, pô, não gostaria que você fosse. Você vai perder 2 anos da sua vida. A gente está aí com o negócio dando certo, né? Que a feira estava melhorando. E você vai perder 2 anos, não queria que você fosse, eu não queria que você fosse. E esse não querer que você fosse, eu nunca confrontei. Eu conversei com o meu bispo na época, né? E o bispo falou, realmente, Romilson, é difícil a igreja apoiar você para a missão agora assim, dessa forma, rompendo o relacionamento com seu pai. Vamos orar, vamos pedir a Deus, continue conversando com ele, e vai dar certo. Vai ter um momento que ele vai ceder. Eu acreditava que teria um momento que ele ia ceder, assim, eu sabia que ele ia ceder o momento, até porque Deus iria intervir e era um pedido justo. Deus iria com certeza intervir.
Então, quando menos eu esperei, o momento estava na sala com ele conversando, foi mais uma das, sei lá, quantas vezes que eu pedi. E eu falei para ele, pai, eu preciso de missão, pai, eu preciso mesmo. Eu quero muito isso. Eu sei que isso é certo, é o melhor para mim. E ele falou, tudo bem, então. Mas antes disso, né, ele tinha mencionado para mim que ele estava doente, ele não quis dizer o que era, antes dessa conversa. E ele acrescentou isso quando eu insistia, né? Ele falou, não, mas eu estou doente, vou ficar sozinho, não tenho ninguém para cuidar. E ele não me dizia o que era. Depois eu descobri que era uma suspeita, né, de câncer, uma suspeita. Mas enfim, né, ele deixou, nessa última conversa, ele deixou, aí foi quando eu falei com o meu bispo, me preparou tudo e eu fui. Aí chegando no CTM, o CTM foi incrível, né? Foi impressionante. O Realmente é o choque, céu tem. exato, é um choque espiritual gigantesco. Eu lembro da gente conversando no CTM e falar, poxa, não tem nenhum momento que eu não senti o espírito. De Era manhã, de incrível, tarde, de noite. era incrível. O poder que o Espírito de Deus lá é muito forte. Lógico, né? O Senhor preparou dessa forma, para que nós tivéssemos esse choque espiritual mesmo, né? E foi incrível, meus professores foram maravilhosos lá. Maravilhosos. Meus líderes foram maravilhosos. Foi uma experiência inesquecível. Muito bom, muito bom. Obrigado, bispo. E você foi para o Nordeste, né? Serviu uma boa Sim, parte no interior. E isso também sim. foi um choque para você, só que aí um choque de cultura e um choque de realidade, né? Sim, 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 sim. E eu pensava que eu conhecia a pobreza. Eu pensava que eu conhecia a pobreza. Eu não conhecia a pobreza. E eu sabia, eu tinha informação de que o povo nordestino é muito receptivo. Eu também não tinha ideia de quanto são receptivos, né? Então, eu passei por lugares assim muito onde a pobreza era muito grande como eu nunca tinha visto na minha vida, né? E isso exercitou, né, me fez exercitar o amor cristão, né? Como Cristo viria aquelas pessoas. E a gente nunca tive, né? Não tínhamos nenhum problema em ensinar pessoas que viviam em barracos de papelão, onde o chão era barro, beirando uma lagoa, chamada Lagoa Mundaú, lá em Maceió. Esse é um lugar que eu fui que era muito humilde, muito humilde, né? E um lugar que também, assim, necessitava, né? Como todos os lugares, né? Mas ali, vamos dizer assim, eu entendia, na época, com certa urgência, da luz do Evangelho, né? Para as pessoas conseguirem sair de situações onde só havia escuridão. E eu vi isso acontecer muitas vezes, né? Isso foi incrível, ver as pessoas mudando suas vidas em todas as esferas. Mas sim, foi para esse lugar humilde, né? Foi a minha segunda área, se não me engano. Foi a minha segunda área. Eu basicamente estive, esse foi Maceió, né? Mas basicamente eu estive em interiores mesmo. A maioria da minha missão foi interior, foi nos interiores. A maior parte das áreas onde estive. E nesses 24 meses que você serviu lá, nesses 2 anos, o que foi mais difícil para você, bispo? O que foi mais difícil para mim lá? Olha, uma área, eu não vou dizer o que foi, né? Porque assim, para mim não foi, sendo bem sincero, não foi difícil, né? Deixar a família, né? Porque assim, eu tinha meu pai, meu querido irmão, né? Já tinha, a vida dele já estava evoluindo, né? Estava crescendo nas esferas onde ele aplicou, onde ele se dedicou. Então, para mim, deixar casa não foi difícil, não. Eu passei por lugares onde foi desafiador estar. Não, por exemplo, esse lugar de assistir aquilo tudo e não poder fazer, desejar que tudo mude, mas não é assim, né? Então, o que foi mais difícil foi lidar com situações onde eu me encontrava, com o lugar que eu me encontrava, ou coisas que aconteciam, né? Especialmente as pessoas que negavam a igreja. Isso era bem pesado, né? Para mim, particularmente, isso era bem pesado. Muito bom.
Isso que você relatou sobre o que foi mais difícil para você, dessa sua percepção de não poder exatamente fazer muita coisa para mudar aquelas realidades, é muito do que Deus passa conosco o tempo todo. Porque Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos conhece, Ele sabe do potencial de cada um, Ele conhece a nossa pré-existência, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo sobre nós, mas mesmo assim, quando nós não queremos, quando nós não progredimos, Ele não pode fazer muita coisa, Sim, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não sim, eu pode quebrar mencionei isso. isso. Sim, verdade. E eu mencionei isso e não foi difícil deixar, né? Não que eu não me preocupava com meu pai, mas logo depois que eu saí da missão, descobri que eu fui na missão, eu descobri que ele estava bem, que aquela era suspeita de câncer, só foi, aquele, era só suspeita de câncer, não tinha nenhum problema, e que o trabalho dele, ele teve muito progresso no trabalho. Então isso me deixou muito tranquilo com a casa, assim, com o meu pai, né? Então eu sabia, ó, toda semana conversava com ele, né, por carta. Então eu sabia que estava tudo bem. Então não foi, como por isso que eu mencionei que não foi difícil, né? Nesse Entendi. ponto. Acredito que o pessoal entendeu também. Mas, e como foi seu relacionamento com seus companheiros? Você é uma pessoa muito fácil de lidar, na minha opinião, tá? Mas eu queria saber como é que foi seu relacionamento com seus companheiros e com o seu presidente de missão. Eu tive dois presidentes de missão, né, começando pelo fim. Tive dois presidentes de missão. Foi muito bom o relacionamento que eu tive com os dois. Com um ano e meio, meu primeiro presidente concluiu sua missão, e o presidente Tobias, né? E Natan Crucial Tobias. E o segundo foi o presidente Bruce Meir, que foi incrível também. No início da missão, tive dificuldade com os dois primeiros companheiros, né? Um não queria trabalhar muito e o outro já queria trabalhar muito, mas estou não com tanta, não seguindo, né, o padrão de trabalho do guia missionário, que é iniciando pelos mais eficazes, né, e concluindo dos menos eficazes. A gente trabalhava muito os menos eficazes. Mas foi uma experiência boa. Mas o primeiro eu tive muitos desafios, né, muitos desafios mesmo, porque ele veio de um. O último companheiro, o companheiro que estava com ele antes de mim, estava terminando a missão, não estava muito interessado em trabalhar. Eu acho que ele ficou nesse ritmo, né? Depois de algumas semanas ele melhorou, porque eu conversei com ele, falei, pô, eu quero muito trabalhar, eu vim aqui, quero ensinar as pessoas. E eu lembro que a gente ia conversar com algumas pessoas, alguns líderes religiosos até que paravam a gente só simplesmente ia embora, não falava nada com esses líderes religiosos. E eu achava uma derrota, né? Assim, uma derrota vergonhosa. Não que a gente tinha que batalhar ali para vencer, mas a gente nem se defendia. Então foi quando eu me comprometi a estudar o Novo Testamento. Né? Eu estudei o Novo Testamento em 2 meses, estudei mesmo, marcando escrituras, enfim, onde alicerçava as doutrinas da igreja, para caso acontecessem as situações, pelo menos eu conseguiria, né, dar algum contraponto nas críticas, nas acusações dessas pessoas. Então foi um companheirismo não tão bom, mas me trouxe um fruto bom, né? Que eu me forcei a estudar mais para conhecer dessas doutrinas da igreja na Bíblia e poder defender. O outro companheiro ele trabalhava muito, muito, muito sem parar, e ele me criticava, falava que ele não batizava por causa de mim. E ele teve um dia que nós ficamos a tarde inteira, eu não vou dizer nem discutindo, né? Porque só ele falou, eu falava, eu não estou fazendo nada demais. Nós ficamos o domingo inteiro, à tarde, ele falando por 4 horas. Eu nem acredito que eu fiquei por 4 horas nessa discussão, mas a experiência foi boa com ele, diferente do primeiro, né? Assim, no sentido de depois nos acertamos, do primeiro não ficamos muito bem, fomos levando. Eu fiz da melhor forma possível, tenho consciência tranquila disso, nunca o tratei mal. E nesse segundo, depois de um tempo, a gente se deu melhor, a gente se entendeu, ele se desculpou e nós seguimos. Ele foi transferido. Depois daí, meus companheiros nunca tivemos não tive nenhum companheiro que eu tive atrito. Nenhum. Foram companheiros que me ensinaram muito, aprendi muito. Eu tive muitos companheiros, depois deles, eu tive 4 companheiros bem experientes na igreja, na missão, muito experientes, então me trouxe uma bagagem muito grande, né? Me encurtou um tempo de aprendizado encurtou muito, porque me traziam essas coisas.
E foi excelente, os outros foram incríveis. Muito bom, muito bom. Agora eu vou te pedir para você contar 2 fatos engraçados da sua missão. Dois fatos engraçados. Bom, eu lembrei de um, acho que talvez do decorrer eu lembro do outro. Nós, como eu falei, né, assim, a gente sabe dos que são os métodos mais eficazes e os menos eficazes. Só que em algum momento você, como não tem muita alternativa, já tentou todos, você vai surgir uma situação, ficou vago um momento, você vai tentar os menos eficazes. Um deles é bater porta, né? Sim. E fazer contato, né? Então nós fizemos o contato uma vez, pegamos o nome, fomos nessa pessoa, o nome da pessoa era Linda. E nós batemos lá, na casa da Linda. Era uma senhorinha. E no fundo, lá assim, lá no Nordeste, em muitos lugares, a garagem já emenda com a sala. É bem próximo da rua, né? Então, nós vimos no fundo a senhora passar, olhou pra gente, foi pro outro cômodo. Aí não era a pessoa que a gente tinha falado, né? Eu falei, pô, será que estamos no endereço errado? Confirmamos o endereço, chamamos de novo. Então essa pessoa veio, que era mais nova do que a senhora da Linda, né? E ela veio, nós nos apresentamos, né? Como costumeiramente missionários fazem. E ela perguntou se nós éramos os mormons. Então eu falei, não, nós não somos os mormons, nós somos os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. As pessoas nos apelidam de mormons. Aí eu falei, até por um motivo, eu gostaria até de conversar com você sobre por que isso nos apelidam de mormon. Ela, ainda bem que vocês não são os mormons. Vocês até se parecem, mas não são. Porque os mormons só vêm na casa das pessoas para comer. Então, eu fiquei sem reação, mas ela não deixou a gente compartilhar a mensagem, eu fui embora, eu falei, o que eu falei de errado? Né? O que ela não entendeu, né? Ela falou que a Linda não estava lá, que ela trabalhava para a Linda, e enfim. Eu só disse as coisas, eu disse do jeito certo, né? Mas é um entendimento ambíguo, ela entendeu de outra forma. E ela, apesar de ela não querer ouvir o evangelho, ela saiu dali com uma certeza, né? Que nós não éramos os mormons. Engraçado. Lembrou do A outro? outra engraçada, né? Poxa, difícil agora de lembrar, assim, pegou de surpresa. Você pode. A gente pode passar para outra parte de concluir com Pode. uma Eu me outra. lembro que Eu você me consegui contou uma lembrar. vez que você. Oi? Não, pode falar. Eu me lembro que você me contou uma vez que foi trabalhar numa área onde a área estava fechada por um erro dos missionários no passado. Sim, mas essa não foi na minha E- missão. Não foi na minha Não, missão. sim. Não estou falando sobre aquela outra experiência, não. E você aí eu queria que você nos contasse como é trabalhar numa área que está queimada, né, que está prejudicada a imagem da igreja e dos missionários por causa de erros dos missionários que se tornaram públicos. E aí a área Sim, teve que sim. ficar fechada há muito tempo, né? Qual é a dificuldade? Isso é como ah, é difícil explicar, né? Quebrar um boato, quebrar um pensamento que as pessoas têm errado sobre alguém ou sobre alguma instituição. Então, essa história foi a história do meu presidente de missão na cidade próxima de onde ele morava, no Paraná. Então, foi muito complicado, né? Porque os missionários. Eu posso contar a história rapidamente para o pessoal entender, Pode? então? Pode para servir de exemplo para não fazer. Isso aí. Os missionários não eram iníquos, né? Não eram. Né? Pelo menos Eram até onde a gente sabe, não tolos. era. Oi? Eram tolos. Exatamente. Foram brincar, né? Eles foram para um deles teve a brilhante ideia de ir no cemitério, né? Vamos no cemitério, naquelas covas que estão abertas, vamos pegar 2 lençóis, fazer os furinhos nos lençóis, no lugar dos olhos, né? E vamos entrar na cova e quando passar o cortejo lá, né? As pessoas, né? Estão vindo de uma visitação do túmulo ou algum enterro, nós vamos levantar e vamos assustar. Então o outro seguiu esse conselho terrível, essa sugestão terrível e foram lá. Chegando lá, fizeram, né? Entraram no buraco e tal. Quando passou o cortejo lá, o pessoal do cemitério, por algum motivo, estavam lá, ou visitando por um enterro.
Eles levantaram e gritaram, né? Buh, tal. E metade das pessoas correram. A outra metade bateram nos missionários, bateram muito. Então essa história, né, poderia até morrer ali, se a situação, né? Mas por ter sido missionários, Literalmente, né? né? Oi? Literalmente. Oi? Mas infelizmente a igreja foi processada, né? A igreja teve que tirar os missionários aquela área ficou muitos anos, e ainda, pelo menos até a época da minha missão, o presidente falava que aquela área ainda tinham pessoas que falavam dos missionários fantasmas. E isso virou chacota, além de impedir. Prejuízo enorme para a obra do Senhor, né? Bastante tempo. Uma pena, uma pena. E, falando, não foi uma iniquidade, né? Foi uma brincadeira, né? Vamos dizer assim, que eles pensaram, e causou esse estrago espiritual naquele lugar. Então, e aí como foi para você também, eu não sei se se eu estou com a memória errada, você também reabriu uma área, Acho que ou não, não? não. Não, não. Não reabri área, não. Então eu Eu fiquei fiquei. com essa história na cabeça, associando que você tinha reaberto É, uma área. não, nunca reabri área, não. Tá certo, tá certo. Acontece, de vez em quando eu erro. É. Não, tudo bem. Isso aí, todos Tudo nós bem. somos. Ok. Nós estamos nos aproximando, Romilson, para o final da nossa reunião. Hoje a gente vai terminar excepcionalmente um pouquinho mais cedo, mas eu queria que você finalizasse os próximos 8 minutos que nós temos para compartilhar duas experiências espirituais que você teve na missão ou de conversão, que Sim, são marcas importantes da sua missão para você. sim. Vamos lá. Eu estava num lugar, né, no interior de Alagoas, um lugar chamado Penedo. É até um ponto turístico, né? Que ele é uma cidade banhada pelo Rio São Francisco, uma cidade histórica do Brasil. Então, eu lembro que primeiro eu estava numa cidade que eram uns 4 missionários, 2 foram embora, e eu comecei a treinar numa cidade sozinho, nunca tinha treinado antes, né, nenhum missionário americano. Enfim, né, foi liderando, eu era líder de distrito. Então, foi um desafio, uma área nova, cidade que é grande para 2 missionários, né, vai ser comparado a outra cidade pequena, mas para 2 missionários era grande, mas extensa. Então, eu lembro que nós passamos o primeiro mês que eu passei na missão sem batizar ninguém, apesar do nosso trabalho e nosso esforço. E eu lembro que a gente fez uma oração. Eu falei, nós temos que orar, pedir para que Deus faça alguma coisa, pedir nem que se peça para Deus para que as pessoas sonhem com a gente. Então a gente fez isso, a gente orou para que as pessoas sonhassem com a gente. Não sei por que veio isso na minha cabeça, mas falei isso com ela, a gente fez isso. Passou um tempo e encontramos a pessoa que era de uma outra denominação, muito fiel a outra denominação, e aceitou ouvir a gente. Nós falamos com ela e, na verdade, ela nos encontrou na rua e falou que queria conversar com a gente. Ela era da Assembleia, a Igreja Assembleia de Deus, mas queria falar com a gente. Marcamos o dia, fomos lá. E ela falou que sonhou com o marido dela, que havia fugido, foi embora de casa, deixou ela com os filhos. Os filhos já eram adultos, mas quando ele foi embora, eles eram adolescentes. E que viu ele batendo na porta dela, vestido com a nossa roupa, com a gravata, camisa branca e plaqueta. Então, depois desse sonho, ela foi falar com a gente. E ensinamos ela normal, não lembrava de nada disso. Quando chegamos em casa, a gente lembrou. Helder, nós conversamos, né? Nós pensamos, nossa, ela teve um sonho, foi a resposta às nossas orações. Aquilo foi marcante para nós, né? A experiência com a filha dela, o filho dela não quis se batizar, mas a experiência com a filha dela também foi porque nós insistimos para ela orar a Deus para saber das respostas, né? Ter a resposta direto de Deus sobre o livro de Mórmon, porque eles eram totalmente aversos ao livro de Mórmon. E ela abriu uma escritura lá, assim como eles têm costume, né, de abrir assim, a Bíblia, né, no meio, ou onde for, e ver uma resposta divina, acreditar numa resposta divina assim. Ela fez isso com o livro de Mórmon e ela teve uma resposta divina sobre a igreja. Ela abriu em terceiro Nef 27, quando o Senhor visitou as Américas e falou o nome da igreja. Então, para ela foi uma resposta, de fato foi, e ela foi batizada. Essa foi uma experiência incrível, né, para a gente, marcante.
A outra foi logo indo perto do fim da minha missão, onde nós estávamos numa área que o lugar chamava Conjunto Fernando Collor, pra vocês terem uma ideia. Era um lugar maravilhoso, povo maravilhoso, mas o nome que não trazia boas lembranças, né? Era um lugar que foi aterrado e só tinham 26 ruas, né? Eram 13 ruas de um lado, onde findava era mangue, no fim das ruas era um mangue, e do outro lado 13 também. Então imagina, né? A igreja ali já, sei lá, quase 30 anos, como os missionários conseguiam, né, extrair nomes, endereços, pessoas para ensinar no lugar com 26 ruas. E nós tentamos das formas convencionais, vamos dizer assim, e as pessoas já conheciam, não queriam. Então eu falei com o Helder, não vamos ensinar mais enquanto Deus não mostrar, porque não adianta, né? Vamos sair com uma oração no coração e quando o Senhor mandar parar, a gente para. E nós andamos muito assim. Nossos números de lições baixaram muito, né? Mas nós já tínhamos ensinado muito, nós tínhamos números altos, mas, enfim, foi o que nós sentimos inspirados a fazer. E num desses momentos nós estávamos andando na rua e vimos um homem muito grande, um homem branco, alto, sem camisa, com cara de mal. Aquele que assusta qualquer missionário, que o missionário vira até a cara, né? Mas nós nos olhamos e sentimos juntos que era aquela pessoa que tínhamos que ensinar. Quando nós fomos falar com esse irmão, ele mudou totalmente o rosto, né? A face, e nos recebeu com muita gentileza. Chamou a gente para entrar, apresentou a filhinha dele, que tinha 8 anos na época, se não me engano. Nós ensinamos o evangelho para ele, ele aceitou tudo. Ele foi na igreja sozinho, era uma conferência geral e a sede da Estáquia não era perto. Isso pra gente foi assim, acho que qualquer missionário perceberia, né? É o eleito de Deus. Chamamos dele para ir para a igreja. Ele foi num lugar que ele nunca foi na vida, longe, sozinho, de ônibus. Primeiro convite, aceitou o batismo. Eleito de Deus. Conversamos com ele naquele domingo e nunca mais vimos ele depois. Nunca mais encontramos ele em casa. Nunca mais. Hoje seria muito mais fácil, né? Pegar o telefone, mandar mensagem, mas nós não utilizávamos telefone, as pessoas não costumavam ter telefone quando tinha, era em casa. E não encontramos mais aquele homem. Mas, o que fizemos, né? Meu companheiro foi transferido, eu fiquei na área com outro companheiro, então eu fiz um melhor livro da área que eu já fiz na minha missão, com todos os detalhes. E esse homem estava incluso lá. Então, quando eu saí da área, veio um Helder que era do meu grupo, Helder Escobar, e, enfim, esqueci totalmente da situação. Na última conferência com o presidente, né, aquela conferência dos que estão indo embora para casa, na reunião de testemunhos lá que o presidente Tobias fazia, o presidente Mir continuou a fazer, o Helder Escobar chegou para mim e falou, eu tenho uma surpresa para você. Eu imaginei que era um presente, algo assim, né? Aí ele veio, abriu o álbum de fotos dele e mostrou o batismo do irmão, da irmã. Esse foi o meu melhor batismo que eu não batizei. Muito bom. Porque foi uma experiência única, num lugar, eu posso afirmar, um lugar escasso, né? Somente Deus sabia onde era, né? Como ele sabe, né? Mesmo que o lugar seja florido, seja de batismos, mas lá era escasso. Nós já tínhamos feito tantas coisas, não sabíamos mais o que fazer e só deixamos na mão de Deus totalmente e fomos para a rua. Coração no coração. Encontramos esse irmão, ele foi batizado e a filha dele também. Para mim, essas foram, de todas as experiências, duas mais marcantes, né? Porque teve claramente, ou posso dizer até totalmente, a mão de Deus, porque só imploramos para ele ajuda e ele foi lá e, com seu poder, como sempre faz, colocou quem ele quer na igreja no nosso caminho. Muito bom, muito obrigado, Romilson, por essas duas experiências, foram incríveis mesmo. E os missionários, futuros missionários que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir no futuro, com certeza vão se inspirar através dessas experiências que você compartilhou. Chegamos ao fim da nossa entrevista, nós temos aí 2 minutos para você compartilhar o seu testemunho sobre a missão, e aí a gente vai se despedir por hoje.
Obrigado, Danilo. Foi um prazer também estar com você, com vocês, com todos vocês. Eu sei que a missão é o lugar de todo rapaz, né? Porque é um dever do portador do sacerdócio. E é um lugar que pode ser bem, que as moças também podem ser bem-vindas, né? São bem-vindas, podem estar lá. E servir na missão é um serviço único, não tem como voltar e fazer igual, porque é único, simplesmente isso. Eu sei que a missão é um dever dado aos membros da igreja, especialmente rapazes, como eu disse. Sei que lá nós podemos aumentar nosso testemunho da igreja e do nosso Salvador Jesus Cristo e viver muito próximo como Cristo fazia, né? E servir as pessoas integralmente. Integralmente. É um convite a todos, né? Todos os rapazes. Não deixem que ninguém engane vocês dizendo que não é importante. Nada é mais importante. O presidente Hinckley disse que até mesmo um casamento no templo pode esperar. Olha só, né? Até mesmo um casamento no templo pode esperar. Entende-se que nesse caso não tem nada mais importante na idade do rapaz servir missão do que ele servir missão. Nem mesmo um casamento no templo. Essa é a Igreja de Jesus Cristo, tenho certeza disso, pela experiência que eu relatei aqui e por muitas outras. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. Eu tenho gratidão por todos que viveram e morreram pelo livro de Mórmon, para que o livro de Mórmon pudesse estar nas nossas mãos. Tanto o povo, os profetas do povo nefita, tanto quanto os que trouxeram ele à luz, né? Joseph, entre outros que estavam lá o ajudando, o apoiando nessa missão sagrada e tão difícil, na qual esses homens e mulheres foram honrados e cumpridos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigado, Romilson Pinto Torres, meu bispo, né, meu amigo. Eu que agradeço. Compartilhar suas experiências. Quero dizer para todo mundo que nos canais da Rádio Sud, da TV Sud, a nossa entrevista estará disponível logo, logo. Demora um pouquinho o processo de converter o vídeo para o formato que eles precisam, né, para ficar disponível nos mais diversos canais que eles possuem, mas eles colocam lá, fica disponível. Obrigado pela audiência, todo mundo que assistiu, mesmo aqueles que ficaram só por um momento, mas a nossa entrevista vai ficar gravada também no IGTV e poderá ser revista, compartilhada e analisada por todos que desejarem, tá bom? Incentivo todos a orarem, conversando com o Pai Celestial sobre o desejo dele de que você vá para a missão e pedindo um testemunho quando necessário. Ou seja, quando você ainda não tem um testemunho. Obrigado, boa semana para todo mundo. Tchau, até a próxima entrevista. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Um abraço, obrigado a todos.